Gregório do Vivier fez o seu melhor vídeo de humor até hoje e não foi por Porta dos Fundos. Foi falando sobre política, mais especificamente sobre liberalismo. Dá uma olhada no que ele começa falando. Liberdade e igualdade de oportunidades. Não tem nada dizendo que socialista não pode ter um iPhone, por exemplo. Não, Gregório, o liberalismo nunca disse que socialistas não podem ter iPhone. É o próprio socialismo que diz isso. No socialismo você acirra o conflito de classes para que você tenha uma revolução. E nesse contexto, um iPhone é simplesmente uma frivolidade burguesa. É justamente isso que acontece quando você não lê os autores que você mesmo diz defender. Você fala besteira. E o discurso do candidato a presidente pelo Partido Novo, João Amoedo, não é muito diferente, não. O senhor é um candidato, um político, liberal ou conservador? Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Liberal na economia e conservador nos costumes é tipo... o Estado não tem que se meter no mercado, mas tem que se meter no seu cu. Gregório, deixa eu te explicar uma coisa, cara. O conservadorismo surgiu com Edmund Burke, um parlamentar inglês, e não tem absolutamente nada a ver com anos. Nenhum conservador é fiscal de anos. Isso aí é coisa da sua cabeça, isso é um negócio que você está inventando, e o que você faz com o seu anos não é nem da conta dos conservadores, e nem dos liberais, e nem objeto de debate de política pública por nenhum deles e pela doutrina de nenhum autor. Isso só demonstra que você não tem a menor ideia do que significa conservadorismo, que na verdade combina sim com o liberalismo. Ou você acha, por exemplo, que se, sei lá, no Estado Islâmico decretassem lá o livre mercado, de repente o Estado Islâmico ia virar Singapura, ia virar Hong Kong, ia virar uma nova Austrália. É lógico que não. Existe um contexto cultural que precede toda a sociedade, existe um contexto cultural que precede o sistema político, que precede o sistema econômico, as leis, todas as tradições, todos os costumes que embasam uma sociedade, e são justamente esses valores que permitem que você tenha uma sociedade de mercado. Não é em qualquer sociedade que você consegue ter isso, uma sociedade antidemocrática, uma sociedade autoritária, uma sociedade que não tem democracia ou liberdade, você simplesmente não consegue ter livre mercado. Então, para de achar que conservadorismo é você querer ficar pensando na bunda dos outros. Só você pensa que conservadorismo é pensar sobre a bunda dos outros, cara. Você não acha estranho que numa entrevista para o Boletim da Liberdade, um candidato liberal diga que a mulher só tem a liberdade de fazer um aborto quando ela é estuprada? Ou quando ela pode morrer? Não dá para se declarar liberal se você quer controlar o que cada pessoa faz com o próprio corpo. Aí ele fala que é uma grande hipocrisia você ser liberal e ser contra o aborto, afinal, o aborto é um direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Gregório, eu não sei até que série você cursou, mas eu tenho certeza que aulas básicas de biologia você frequentou. Existe um ser humano com 2 DNAs, existe um ser humano que ao mesmo tempo tenha 4 pulmões, tenha 2 corações, tenha 2 cérebros, tenha 2 narizes, tenha 4 orelhas. Eu conheço gente que tem metade de um cérebro, que é o caso de você e a galera que acha que a lacrosfera é o paraíso do mundo. Mas caras com 2 cérebros não existem, não é o corpo da mulher, é outro corpo, é outra vida, é outra pessoa. E um dos pilares do liberalismo e do conservadorismo é defender, adivinhe só, a vida, o seu próprio corpo, que é a sua primeira propriedade privada. E isso não tem absolutamente nada de antiliberal. Aliás, o libertário mais famoso do mundo, Ron Paul, é médico e é contra o aborto. Coerente mesmo é dizer defender os mais pobres, a liberdade, a democracia e ao mesmo tempo defender a Coreia do Norte, um regime em que o ditador escolhe até o corte do seu cabelo. Ou Cuba, um lugar em que para você comer você precisa comprar frango de traficantes. Por que esses caras estão fazendo isso? Simples. Hoje, para 57% dos brasileiros, uma mulher que pratica aborto deveria ir para a cadeia. E para 66%, a maconha devia continuar proibida. Ou seja, nossos falsos liberais estão simplesmente jogando para a plateia, falando que a maioria quer ouvir. Não importa se para isso, eles abandonam tudo que há de base liberal. Então quer dizer que os liberais fazem tudo isso só para jogar para a plateia. Nós somos populistas, né? A galera que vocês defendem aí, Getúlio Vargas, Fidel, Lula, esses caras que são os caras racionais. Com certeza, a gente defende a reforma da Previdência, por exemplo, que é rejeitada por 80% da população, porque a gente está jogando para a plateia. A gente defende privatização, que também é rejeitada por 70% da população, porque a gente está jogando para a plateia. A gente defende uma série de reformas estruturantes que a maioria das pessoas nem sabe do que se trata, porque a gente está jogando pra plateia. Não sou eu que tô apoiando o cara que tá em primeiro nas pesquisas, que é o Lula. Se eu quisesse parecer um garotinho bonzinho, legal, descolado que nem você, eu tava lá colocando saia, indo na Marcha das Vadias, usando uma burca, defendendo o combate à islamofobia. Um princípio do liberalismo econômico é a limitação da intervenção do Estado sobre o mercado.
Mas o candidato do liberal Paulo Guedes, que é o Bolsonaro, já votou contra a quebra dos monopólios estatais e contra a reforma administrativa que impunha limites a gastos do governo. Outra coisa muito importante que você precisa aprender, Gregório, é que Jair Bolsonaro não é liberal e justamente por isso ele votou contra pautas economicamente liberais. Aliás, Gregório, Bolsonaro tem votado de maneira bastante parecida com as coisas que você acredita, como contra o cadastro positivo, contra a reforma da Previdência, lá no passado sendo contra privatizações e justamente por isso o MBL, o movimento liberal, não apoia a candidatura de Jair Bolsonaro. Agora, isso não significa que, não, olha só, direita é isso aqui, o Bolsonaro é isso aqui, liberal é isso aqui, conservador é tudo isso aqui, logo os votos do Bolsonaro refletem o que todos os liberais defendem no Brasil. Realmente, cara, seu raciocínio é maravilhoso, porque existe um cisne negro, então todos os cisnes são negros. Você é muito mais parecido com ele do que você imagina, mas isso você não vai admitir, né? Um expoente do MBL deixa isso bem claro quando ele conta como ele se descobriu liberal. Aí é que eu percebi que existe o liberalismo, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu pelo menos confundia muito o nome liberalismo com os liberais americanos, o que não tem nada a ver. Os liberais americanos, na verdade, eles são um pessoal mais voltado para a esquerda, eles não são tão conservador. Não, você não está confundindo, não. Os liberais americanos realmente não são conservadores, eles são liberais. Você que é conservador. Eles inventaram o liberalismo, cara. Mais uma vez o Gregório mostra que não fez nem o mínimo da lição de casa. Primeiro que o liberalismo não surgiu nos Estados Unidos. O liberalismo surgiu na Inglaterra, assim como o conservadorismo também surgiu na Inglaterra. E a origem do termo liberal, de quem inventou o termo, senhor Gregório, é justamente defender o liberalismo econômico, defender as liberdades políticas, defender as liberdades individuais. Agora, nos Estados Unidos, o termo liberal é utilizado para descrever as esquerdas, não os liberais, não os conservadores, não em quem acredita em livre mercado, mas quem acredita em intervenção do Estado. O Arthur está corretíssimo na sua afirmação. E o próprio ex-presidente americano Ronald Reagan já dizia que se o fascismo algum dia chegasse nos Estados Unidos, ia chegar sob o nome de liberalismo, que é exatamente o que tem acontecido agora. Os fascistas de esquerda, agora nos Estados Unidos, se denominam liberais, assim como você e várias da turminha do PSOL, Jean Willis, etc., querem raptar esse termo para si. Mas não vão conseguir. O que vocês defendem é justamente o contrário, o Estado inteiro na vida das pessoas, enquanto vocês estufam o peito, apontam o dedo na cara dos outros, falando que os fascistas, que os estatistas, que os totalitários, na verdade, são os outros, quando na verdade são vocês. Isso não me impede de saber que liberalismo é coisa séria e não dá para usar a palavra em vão. Você acredita que as ideias liberais são a base para as transformações que o Brasil precisa? Justo. Mas então vamos escutar os liberais de verdade, para ser um país com liberdade e igualdade de oportunidades. Aí o Gregório diz que liberalismo é coisa séria, que você não pode brincar com o liberalismo, que você não pode, veja só as palavras escolhidas por Gregório, utilizar o nome liberalismo em vão. Acho que agora, para fazer o vídeo do Gregório, de repente ele transformou o liberalismo numa palavra divina. Não vai falar liberalismo em vão, viu? Se você for falar para uma coisa banal, você fala, olha, aquela ideologia que não pode ser nomeada por seu nome não pode ser utilizada em vão, é muito boa para os países porque aumenta a sua liberdade econômica. É um negócio tão ridículo, um negócio tão patético que ele não conseguiu citar sequer um autor que não seja Adam Smith ou John Locke em relação ao liberalismo, sendo que esses dois, em relação a diversos outros da escola austríaca, da escola de Chicago, já são ultrapassados porque foram importantes na época deles, mas para hoje existem diversas mudanças na sociedade que evoluíram o liberalismo, coisa que o Sr. Gregório do Vivier nunca leu e nunca vai ler na vida. Aliás, justamente por continuar marxista, né? Já dizia ditado popular, aquele cara que leu Marx é comunista, aquele cara que entendeu Marx é capitalista. Então, resumindo, vamos pegar os três pilares, três direitos fundamentais do liberalismo. Vida, que o Gregório do Vivier diz defender, mas é a favor do aborto, afinal é o corpo da mulher. Segundo, propriedade, justamente um cara que usa bonezinho do MST e apoia a MTST, duas organizações terroristas que sistematicamente atacam a propriedade privada. E terceiro, liberdade, de um cara que defende o regime venezuelano, o regime cubano, o regime norte-coreano, em que basta você falar contra o governo que você já é preso, torturado e morto. Então, além de você não saber absolutamente nada do que você está falando, você é um baita de um hipócrita, você é um baita de um cara de pau, você aponta o dedo para a cara dos outros para acusá-los de serem falsos liberais, mas você não tem a menor ideia do que seja liberalismo, nem do que seja marxismo, você não sabe nem mesmo o que você mesmo defende. Então,
volta lá pro humor, volta pra fazer piadinha, porque senão você vai ficar mais engraçado ainda emitindo opinião política. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.